E aí, meu querido? E aí, minha querida? Tudo bem com você? Como estamos? Raspei o cabelinho, passei uma 8 aqui e tô no grau agora. Vamos continuar com as aulas de hermenêutica. Hoje, meus queridos e minhas queridas, eu vou compartilhar com vocês um material muito bom que eu fiz. E lembrar também, né, que esse material vai ser disponibilizado no Drive, tá? O link do Drive se encontra tanto no grupo do Whats quanto lá no SIGA, tá? Então vocês terão acesso a esse material. A gente vai relembrar algumas coisas, né, que vimos nas aulas passadas e também falar um pouco sobre um conteúdo novo. Muitas das coisas que vocês verão na aula de hoje provavelmente vocês já terão visto ou já se depararam na aula de teoria do direito, tá? Mas é sempre bom, acho que esse conteúdo aqui é bem interessante e vai ajudar muito vocês, tá? Lembrando, na aula passada vimos as antinomias, falamos sobre essas lacunas e como, né? Perdão, vimos como esse conflito entre normas vigentes, né, válidas vigentes, eles são resolvidos e vimos também lá as antinomias de segundo grau, né? Quais os critérios, né? Critério hierárquico, temporal, tá? Hoje eu queria iniciar a aula relembrando algumas coisas das aulas passadas, falar um pouco sobre fonte do direito e, por fim, falar sobre a integração, tá? A integração do direito. Beleza, vamos lá, né? Vimos ao longo da disciplina, e isso provavelmente, né, vocês já estão bem afiados nessa questão, que a hermenêutica ela é uma disciplina que tem como principal técnica, né, a interpretação, né, a ciência da interpretação. E essa interpretação, ela tem como um dos seus principais objetivos também a busca do sentido e do alcance das normas jurídicas, tá? Então, isso vai aparecer muito, né, nas questões que vocês forem se deparar. O que é a interpretação da hermenêutica, né? Ela visa a busca do alcance e sentido e alcance da norma jurídica. Lembrem disso, tá? Cai muito nas que eu resolvi agora, né, várias questões de concurso público relacionados à disciplina de hermenêutica e muitas delas falavam, né, desse sentido e alcance ligado à interpretação, tá bom? Vimos as classificações e aí essas classificações elas podem se dar, né, classificação interpretativa, ela pode se dar quanto à origem ou quanto ao próprio sujeito que faz, né, a interpretação. E lembrem o seguinte, né? Pensem como um caminho a ser seguido, né? Um caminho a ser seguido. Nós temos a interpretação quanto à origem, né? E aí depois nós temos a interpretação quanto ao método e por fim nós temos a interpretação aí quanto ao resultado, tá? Então é um caminho, né? Origem, método, resultado. Na origem, nós temos a interpretação doutrinária, né, realizada aí pelos estudos do direito, vimos isso. Vimos aí a jurisprudência, né, a jurisprudencial, realizada pelas decisões provenientes de juízes, tribunais. E nós temos também a autêntica, né, autêntica, que é ligada à figura do legislador, tá? O mens legislatório. Quanto ao método, né, pensando esse caminho, origem, método, nós temos a literal ou gramatical, vimos ela, né, que busca revelar o sentido da norma com base numa análise da gramática, né, das palavras utilizadas ali, da lógica semântica, da ordem como as palavras são colocadas, da frase, né? Vimos também ao método, né, ligado à lógica, ao método lógico, né, utiliza-se de raciocínios lógicos que consideram a razão da existência da norma, sua intenção e o momento em que foi criada. Vimos a sistemática,
né, que tem como principal objetivo aí, né, pensar o ordenamento ao qual a norma está inserida, né, considerar o todo. Vimos a histórica, muito importante também a histórica, analisar os antecedentes, né, o período em que a norma foi feita, qual era o período, o contexto daquele do lugar específico, né? A gente falou um pouco sobre a histórica lá, da questão, né, da bigamia, falamos daquele imposto cobrado. Nós temos também a finalística ou teleológica, né, que é aquela, né, que visa a finalidade da norma. Qual que é a finalidade? A gente falou um pouco também, pensando, por exemplo, naqueles exemplos lá do saleiro. Lembram lá do exemplo do saleiro? Da própria placa não pise na grama, né? Tender a fazer a interpretação por meio, né, do método teleológico, né, finalístico, tá? E para finalizar essas lembranças, né, quanto aos resultados, ou seja, o que se obtém? O que se obtém? Né? Ela pode ser declarativa, que é aquela que declara, né, o exato alcance da norma. Extensiva, né, uma interpretação extensiva ou analógica, é aquela que estende o alcance da norma. E, por fim, a restritiva, né, que eu dei o exemplo lá em matéria penal, a que restringe o alcance da norma. A norma disse mais do que devia, tá? Beleza. Vimos, né, fizemos essa... trouxemos essas lembranças aqui. Trouxemos essas lembranças aqui, né, desse caminho da interpretação, né, quanto à origem, aos métodos e quanto aos resultados. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre métodos de integração, mas antes falar da diferença entre métodos de integração e fontes do direito, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque existe uma confusão, né? O que é método de integração? O que é fonte do direito, tá? Vocês já viram um pouco disso lá em teoria do direito, mas cabe aqui na interpretação, falando sobre interpretação na disciplina de hermenêutica, a gente tocar nesse assunto, tá? Então, fontes do direito, relembrando também, né? Temos aí fonte material, formal e informal, né? Principal fonte formal é a lei em si, né? A lei. E fontes informais do direito, nós temos a doutrina e a jurisprudência, tá? Isso se diferencia principalmente dos métodos de integração. O que são métodos de integração? A nossa legislação, nosso ordenamento jurídico, ele possui certas lacunas, certos lugares vazios em que a lei não abrangeu, né? A lei não chega até esses espaços. E, portanto, o intérprete, né, o julgador, ele precisa de ferramentas para conseguir, né, suprir essas lacunas no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, são feitos, né, utilizados os chamados métodos de integração. Já deixo muito claro, equidade. Equidade, por exemplo, tem gente que acha que é fonte do direito, mas não. Veja bem, equidade é um método de integração, assim como analogia, costumes e princípios gerais do direito, tá? São métodos de integração. Deixe isso muito claro na sua cabeça. A diferença, né, entre fontes e métodos de integração, tá bom? Então, o primeiro pressuposto que devemos falar para tratar dos métodos de integração é a ausência de uma lei, tá? Então, quando houver a interpretação, quando houver, né, uma interpretação por parte do magistrado, ele primeiro vai tentar se utilizar de todo o arcabouço legal do que se tem em lei para resolver, né? Caso isso não seja possível, aí entram
os métodos de integração. Mas lembrando, né? Então, o primeiro pressuposto é a ausência de lei regulando o fato. Então, para que haja uma completude do nosso direito, uma completude do nosso ordenamento, lembrando também, né, que existe uma vedação ao non liquer, né, ou seja, uma vedação ao não julgar. Lembrando também do princípio da inafastabilidade da jurisdição, lá no artigo 5º, inciso 35 da CF, que diz, né, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Não é possível se eximir desse dever, né? E lembrando também do artigo 140 do Código de Processo Penal, que o juiz ele não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Se houver lacuna, portanto, o juiz, o julgador, faz a utilização dos métodos, né, métodos de integração, tá? Então, o que é a principal regra? Né? Qual que é a principal regra? A principal regra é a chamada subsunção. O que é a subsunção? Pega uma norma e aplica ao caso, aplica ao contexto. Né? Coloca alguma coisa em um contexto. Isso é o significado, né, de subsunção. Nós temos lá no artigo 4º da chamada LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós temos lá que quando a lei, a gente já falou um pouco sobre o artigo 4º, né, mas trazendo de novo, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso. E aqui, ó, eu quero que você atente nisso, tá? De acordo com analogia, costumes, princípios gerais do direito. Analogia, costumes, princípios gerais do direito. Essa é a ordem, tá? Essa deve ser a ordem. O juiz deve olhar e pensar a partir da analogia, caso não seja possível dos costumes, caso não seja possível dos princípios gerais do direito, tá bom? E por fim, da equidade, né? Que vamos falar também na aula de hoje. Então, a integração, integrar o nosso ordenamento, né, quando há uma lacuna, parte do pressuposto da completude de direito. Quando o juiz se deparar com uma situação da qual não existe lei regulamentadora, deverá se valer da analogias, costumes, princípios gerais do direito e equidade, tá? Agora a gente vai falar de um por um, né, deles especificamente. Quais são mesmo? Pode repetir para mim, por gentileza? Analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. Perfeito. Vamos lá, analogia. Né? O que merece destaque aqui na analogia? Eu fiz um resuminho, né, das características, eu coloquei A, B, C, o que não pode faltar em relação à analogia. Né? E outra coisa, a gente vai ver aqui também, tá? Existe uma diferença entre a analogia, a interpretação analógica, tá? São coisas diferentes. Na analogia, né, não há uma lei. Isso eu já deixei claro, não há uma lei. O juiz vai olhar para o ordenamento e vai procurar algo que se assemelhe para ser aplicado. Outro caso similar, né? Eu pego um caso que existe uma lei e aplico a esse caso que não existe lei, tá? E aí, aqui é importante fazer essa diferenciação. Bom, o que se diferencia da interpretação extensiva? Primeiro, uma das coisas, né, mais importantes aqui da interpretação extensiva é que na interpretação extensiva há uma lei. Ele vai fazer uma interpretação extensiva a partir de uma lei específica. Né? E aí, esse caso aqui, né, por exemplo, do artigo 176 do Código Penal, em que fala que tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento,
A partir desse 176 se faz uma interpretação extensiva, por exemplo, para boates. Né? Entrar numa boate e deixar de pagar, não ter dinheiro para pagar a boate. Tá enquadrado aqui nessa interpretação extensiva do artigo 176. Beleza? Então, existe uma lei e há uma interpretação extensiva. Na interpretação analógica, e essa aqui é a que mais se assemelha, né? Analogia, interpretação analógica. Na interpretação analógica, há uma lei. Olha que interessante. Também há uma lei. Na analogia, não. Né? Aqui há. E aí, vamos tomar como exemplo o parágrafo 2º, inciso 3º, do artigo 121, né, do Código Penal, tá? Que é o homicídio. Então, o que a gente vai ter ali? A gente tem ali, se o homicídio é cometido, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Outro meio insidioso ou cruel. Na hora que o julgador, né, estiver diante daquele caso, pode ser que se demonstre ser um meio insidioso ou um outro meio cruel. E, portanto, o magistrado vai fazer uma interpretação analógica, tá? É uma interpretação analógica. E isso aqui, veja aí, ó, muito interessante também, tá? Pegadinha de concurso. A interpretação analógica, que é diferente da analogia, ela pode ser aplicada em malam partem. Ou seja, no direito penal, é minha área, minha praia, a interpretação analógica em bonam partem é aplicada e em malam partem também. Então a interpretação analógica pode ser tanto em bonam partem quanto em malam partem. A analogia não pode ser aplicada em malam partem, tá? Ou seja, né, para prejudicar o réu. A analogia não, mas a interpretação analógica sim. Nesse caso aí, no exemplo do parágrafo 2º, inciso 3º, tá? É para prejudicar o réu. E por fim, né, na analogia, quais são as características importantes aqui para você ter no seu pensamento quando falar em analogia? Ausência de norma jurídica, norma prevista para caso semelhante, então vai ser aplicada uma norma para um caso semelhante, aplicação da norma prevista para hipótese análoga ao caso não previsto, tá? Isso é analogia, beleza? Então, cria-se uma norma penal onde não existe, né? Se coloca ali exemplo, né? E aí não em matéria penal, né? A união homoafetiva, né? As normas que existem para a união heteroafetiva vão ser aplicadas também para um caso específico que exista sobre a união homoafetiva, tá bom? Isso é analogia, meus queridos. E aí, como eu coloquei, né, em âmbito penal, a analogia em malam partem não pode ser utilizada. Por quê? Porque fere o princípio aí da legalidade, né? Só em bonam partem. Também no direito tributário, olha que interessante, né? Não posso cobrar um tributo, por exemplo, de alguém por analogia, né? Não se aplica. Beleza? Tudo certo? Muita informação, né? Vamos com calma. O material vai estar lá disponível no Drive para você consultar depois da aula, beleza? Mas seguimos. O costume. O que são, né, os costumes? Práticas reiteradas e ininterruptas de determinados atos considerados por um grupo de pessoas como moralmente aceitos, necessários e obrigatórios, tá? Então aquele grupo lá, aquela sociedade, né? Todo mundo vai praticando esse ato e ele muitas vezes não está numa lei, né? E por ser um costume daquela sociedade, se aplica ao caso. Devem estar presentes, né? O que devem estar presentes? Conteúdo lícito, relevância jurídica e obrigatoriedade social, tá? Então, as pessoas daquela sociedade têm esse costume, né? Existe essa diferenciação, né, entre costume contra legem, costume segundo legem, que tem um L a mais, e costume praeter legem, né? Provavelmente vocês já escutaram essas expressões latinas. O contra legem é o costume que não vai ser aceito,
né? É o costume que o quê? Fere as disposições em lei, né? Então, esse costume não pode ser aplicado. O costume secundum legem, né, é aquele cuja aplicação decorre da própria lei em si. Tá? Não há uma integração nesse caso, mas sim uma subsunção, né? Se aplica diretamente à lei. E por fim, a gente tem esse sim, né? É um método de integração do direito, né? Esse sim, o costume praeter legem, né? Que não é recomendado pela própria lei, mas não ofende. Também não ofende, né? Também não é contra legem e pode ser usado como meio integrativo do direito, tá? Então, praeter legem é o que nós, os julgadores, vão utilizar depois, né, de tentar a analogia. Um exemplo, e que é o exemplo que os doutrinadores mais colocam, né, é o cheque. O cheque em si ele deveria ser pago à vista, né, deveria ser uma ordem de pagamento à vista. No entanto, há a prática da utilização do cheque pré-datado, tá? E é um costume muito utilizado. Beleza? Costumes, ok. Bora lá, meu querido. Princípios gerais do direito. Ó, importante aqui, tá? Importante. Quando eu falo princípios gerais do direito, não são os princípios constitucionais elencados na Constituição. Não estou falando desses, tá? Esses aqui são elementos, olha ali, a definição, elementos genéricos, ideias que orientam a compreensão do direito, inspirando a elaboração, interpretação e aplicação da norma. Segundo Francisco Amaral, os princípios gerais do direito são diretivas básicas que orientam o intérprete a colocar o direito no caso de omissão do texto legal. Olha aí que interessante, tá? Eu coloquei essa outra definição, ó, também muito importante, né? São um pedestal normativo, tá? Pedestal normativo. E é importante não se confundir com os princípios que estão em lei, né? Exemplo, não lesar a ninguém. Olha aí, né? Não vou incomodar ninguém, não vou causar dano a ninguém. Princípio geral, né, do direito. Viver honestamente, viver com ética, eticidade, muito importante, tão distante parece das ações em sociedade hoje, né? Dar a cada um o que lhe é devido, princípio universal, importante, né? Então, esses são os princípios gerais do direito, né? Princípios gerais, princípios que abrangem aí uma grande compreensão do direito, do ordenamento como um todo, tá? E por fim, meus queridos e minhas queridas, sobre os métodos de integração, nós temos a equidade. Muitos doutrinadores não consideram a equidade, mas eu acho importante trazê-la aqui, né, dentro dos métodos dos meios de integração. A equidade em si, eu quero que vocês fiquem, né, com a palavra equilíbrio na cabeça, tá? Equilíbrio. É a justiça, né, o senso de justiça aplicado a um caso concreto, né? O juiz vai se utilizar aí da sua convicção de justiça, né? E aí essa convicção a gente vai discutir, vai ter uma aula que a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? E o quão pode ser problemático essa questão da convicção. Mas é esse senso de justiça, né? De igualdade, de equilíbrio, né? Um equilíbrio. Equidade, lembre de equilíbrio. E para finalizar, né? Para finalizar essa aula, cuidado, por quê? Porque lá no CPC, no artigo 140, a gente fala, né? Que a equidade, olha lá, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Por isso que alguns doutrinadores não consideram a equidade como um meio de integração. Tá? Por quê? Porque não vai existir uma lacuna, não vai existir uma ausência de norma. Porque a equidade ela só será aplicada em casos previstos em lei. Então vai ter que ter uma lei. A lei deve expressamente autorizar o uso da equidade. Tá bom? Por isso alguns doutrinadores não consideram. Mas trouxe aqui para vocês, né, dessa forma. Então, vimos aí, relembramos lá, né, algumas classificações quanto à interpretação, lembrando, né, origem, método, resultado. Vimos as fontes do direito.
diferenciamos fontes, né, dos meios de integração, dos métodos de integração, e vimos os métodos dos meios de integração. Tá bom? É isso, meu querido. Muito obrigado. Né? Vamos, que logo tudo será sucesso para nós. Até uma próxima.